Agora que eu tô com um sketchbook novinho, eu percebi algo curioso. Nem todos os dias eu sei exatamente o que desenhar. Acho que isso acontece com todo mundo, né? Você abre uma página em branco e fica completamente travado. E aí eu pensei, como é que eu posso manter a prática diária sem ficar presa nesse bloqueio? E a resposta estava aqui nos meus próprios desenhos antigos. Então eu revisitei o meu próprio histórico de desenhos antigos e acabei percebendo que eu tenho alguns truques que sempre funcionam para mim. Então eu resolvi fazer uma lista com as 5 ideias que eu mais uso para nunca ficar sem inspiração para desenhar no sketchbook. Uma das estratégias que mais me ajudou ao longo dos anos foi me inspirar em desenhos e referências que eu gosto muito. Sempre que eu vejo algo que marcou a minha infância, me dá uma vontade automática de criar uma fanart. Isso não precisa ser só nos desenhos, pode vir de livros, filmes, experiências pessoais, hobbies e até jogos. Qualquer coisa que você tenha alguma conexão emocional vai te ajudar a ficar com vontade de criar alguma coisa. E o mais divertido das fanarts é que você pode criar a sua própria versão, mudando o estilo do personagem para algo completamente diferente, ou então imaginar ele num mundo alternativo. As possibilidades são realmente infinitas. Fanarts para mim é uma coisa que simplesmente não pode faltar. Elas sempre me motivam a começar um desenho novo. Se você já assistiu a minha série Quartoons, já deve ter visto eu brincar com formas básicas para criar personagens diferentes. Esse é um exercício incrível para treinar a criatividade. Funciona assim: você escolhe uma única forma, pode ser tanto um quadrado, um círculo ou um triângulo, e aí você vai esticar e achatar essa forma para criar personagens diferentes a partir dela. Pode parecer simples assim de início, mas quando a gente trabalha definindo essas restrições, geralmente conseguimos resultados bem interessantes, já que a gente precisa se forçar um pouco mais para pensar em algo que se encaixe naquela forma que a gente tem para criar. Agora, para quando eu quero fazer uma página mais estética e sem muita pressão, eu curto trabalhar com um tema por página. Acho que fazer isso acaba criando uma sensação de unidade visual. Então, mesmo que a gente tenha pequenas peças soltas pela página, no final parece uma obra completa, o que tira aquela pressão de ter que fazer algo muito maneiro usando a página inteira. Aí o sketchbook também é um ótimo lugar para fazer o estudo do dia. Se você está estudando algum tema específico sobre desenho, com certeza não vai faltar ideia do que trazer aqui para o sketchbook. E ele pode servir até como um diário de prática que registra cada coisa que você estava aprendendo num determinado momento. Ter esse registro do seu progresso é muito importante para te motivar a continuar. E eu faço isso tanto no tradicional como no digital, onde eu organizo os estudos que eu fiz em pastinhas. E eu lembro também que eu participei de muitos desafios quando eu estava começando a desenhar. Só por ter mais gente fazendo a mesma coisa, acaba criando uma sensação de comunidade que realmente motiva a gente a continuar. Um dos que eu fiz pelo menos 2 vezes foi o evento que começa hoje, inclusive, que é o Inktober, um evento online gratuito para quem precisa de ideias para o mês inteiro. A ideia original é que você faça um desenho por dia usando tinta para praticar o uso com tinta, mas cada um pode apenas se inspirar no evento e praticar com outro tipo de ferramenta também. A ideia é que você não se trave e use apenas as coisas que realmente te inspiram para você conseguir criar e preencher o seu sketchbook. Essas foram apenas algumas ideias que me ajudam a nunca ficar sem ideias para desenhar no sketchbook, mas eu quero muito ampliar essa lista em um próximo vídeo. Me conta aqui nos comentários qual é a sua ideia favorita para preencher páginas em branco.